Como você viu no vídeo passado da nossa série sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias, explicamos a introdução, Mateus 16, 1 a 4, que o Messias falou sobre o discernimento dos sinais dos tempos aos fariseus, e também Efésios 5, 14, onde ali Paulo está dizendo para a gente ser sábios e para poder remir o tempo, porque os dias são maus. Hoje, nós vamos então entender o ponto 1. Ensinos diretos do Messias sobre os sinais do fim. Vamos começar com Mateus 24, direto. Ok? Então, preste muita atenção, papel e caneta na mão, porque o tempo está passando. E se você ver esse vídeo aqui hoje, a probabilidade de você não ver nunca mais é gigantesca. Porque é muita informação que eu vou passar aqui e raramente alguém consegue ficar mastigando todo o assunto. Então vai anotando aí, papel e caneta na mão. Vamos lá, então. Mateus 24. Sinais que o Messias deixou para a gente, referente à volta dele e o tempo do fim. Tendo o Messias saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia já se cumpriu. O templo foi destruído, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não ficou pedra sobre pedra, cumprindo assim a profecia na crucificação do Messias. Mas calma, essa profecia aqui ela não é apenas historicamente sobre o passado e também sobre coisas que vão acontecer no futuro, como está aqui no verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se o Messias assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Numa outra tradução que é, SNVI, né? Fala assim: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Fazendo jus aqui ao título dessa série, né? Os sinais do fim dos tempos. Então nós vamos entender isso aqui. Já vamos explicar esse versículo então, pessoal, tá? Um por um. Então, o Messias estava lá no Monte das Oliveiras e os discípulos em particular perguntaram para ele: Messias, mestre, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando é que o templo aqui do verso 2 vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vinda é o que, pessoal? No grego aqui a gente encontra, né, a palavrinha muito bem conhecida, que eu já expliquei muitas vezes aqui, parousias, né? Aqui está parousias. Você não fala parousias, não existe isso. Não existe parousias na pronúncia grega, tá? Você fala parousias. Veja, o acento está no iota, e aqui é um sigma, som de S forte, não existe som de Z aqui, tá? Aqui, isso aqui é um rho, tá? É a letra rho. Alguns ditos pseudo-teólogos já vi errarem vergonhosamente dizendo que essa letra aqui seria um sigma. Não, pessoal, sigma é essa final aqui, tá? Só para dar uma aulinha aqui para algumas pessoas que às vezes não entendem. Mas, enfim. Então, parousias é uma forma flexionada de parousia, que significa vinda, chegada, presença visível, reaparecimento. Ou seja, a volta do Messias em glória. Mateus 24, de forma alguma, está falando de uma aparição pré-tribulacional, de um livramento da tribulação. Não. Esqueça isso. O arrebatamento da igreja, a volta do Messias, ocorre no mesmo momento, no final da tribulação. Já tem estudo bíblico sobre isso no canal, está aí nas playlists, canal Firmeza da Verdade, tá? Então, vamos voltar para o português, só para contextualizar vocês. Logo, o que os discípulos estão perguntando é: quando é que o Senhor volta gloriosamente? Vinda aqui é gloriosamente, final da tribulação. E da consumação do século. Veja que a consumação do século, ou fim dos tempos, está ligadíssima completamente com a vinda parousia. Então, logo, são eventos que acontecem no mesmo momento, e não com 7 anos de diferença, como afirmam pré-tribulacionistas, ok? Entendido? O que é a consumação dos séculos? O que é o fim dos tempos? É o fim do mundo? Não. O mundo não vai acabar. Eu nunca disse que o mundo vai acabar.
O que acontece é que vai haver uma grande transformação, tá, pessoal? Tá? Quando o Messias voltar, vai haver uma grande transformação. E aí, as pessoas vão saber muitas coisas, tá? Mas o mundo não vai acabar. Vai ser o fim dos tempos como a gente conhece hoje. Vai ser tudo transformado, tá? Verso 4. E ele lhes respondeu, ou seja, o Messias respondeu: vede que ninguém vos engane. Veja aqui. Primeiro sinal, então, da volta do Messias. Mateus 24, verso 4. Se quiser anotar aí, pode anotar. Primeiro sinal. Muitos falsos mestres, muitas pessoas mentirosas, muitas pessoas enganadoras, muitos falsos profetas. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, até poucos anos atrás, dificilmente você encontrava alguém dizendo que era o próprio Cristo, o próprio Messias. Hoje, meu irmão, apenas questão de pouquíssimas décadas. Pouquíssimas décadas. Pouquíssimas. Não chegou a dar um século, não. Pouquíssimas décadas. Começaram um monte de gente a aparecer, dizendo que ele é o Messias, que é o Cristo, que é o Jesus. Sinal da volta do Messias, do verdadeiro. E sinal do fim dos tempos. Primeiro sinal que o Messias está ensinando para todo mundo aqui. O engano vai ser gigantesco. Muitas pessoas vão dizer que essa pessoa é o Messias, é o Cristo, mas não é. Temos um até famoso aí, né, no Brasil inteiro, chamado Henri Cristo. Ele afirma que é o Cristo. Muitos outros também apareceram aí. Então, é um sinal. É um sinal. Veja, os sinais são a intensificação desses acontecimentos. E você está vendo cada vez mais. Verso 6. Segundo sinal. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Veja, segundo sinal. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Veja. Aí vem algumas pessoas totalmente desprovidas de discernimento, entendimento espiritual e também entendimento bíblico, até da gramática portuguesa, diga-se de passagem, dizer que, mas sempre houve guerra. Sério, cara? Nossa, eu nem imaginava um negócio desse. Sério? Veja o que o Messias está dizendo. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Entenda. Aqui, meu irmão, você já tem que entender as formas interpretativas. O Messias está falando isso aqui para os discípulos, em particular, lá no Monte das Oliveiras. Só que não se refere só àqueles discípulos. Logicamente que o Messias já sabia que isso aqui ia ser escrito e deixado para nós hoje. Para a igreja até o fim do tempo saber discernir e entender o fim dos tempos e os sinais dos mesmos. Logo, ele está falando isso aqui para toda a igreja. Quem é que vai ouvir falar de guerras e rumores de guerras? No fim dos tempos. Porque ele está contextualizando aqui, mas ainda não é o fim. É necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, ainda não é porque é quase. Logo, o que você está vendo hoje? Meu irmão, entenda uma coisa. A televisão, rádio, internet. A internet foi a última coisa. Mas a televisão e o rádio já existem algum tempo atrás. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, havia já uma comunicação. Ali já estava começando o ouvireis falar de guerras, porque não significa que você vai estar em guerra, e sim que você vai ouvir que está acontecendo uma guerra num outro lugar. E as pessoas começaram a saber disso com rádio, televisão
e hoje com a internet. E assim, uma outra coisa que você tem que entender. Sim, sempre houve guerras. Sempre, meu irmão. Só que, como eu falei antes, é a intensificação que mostra, que evidencia, que comprova o cumprimento profético. E hoje, só por um acaso, temos guerra em vários lugares do mundo, inclusive. Inclusive hoje, Israel está em guerra. E outros países. Ah, Rômulo, mas o povo sempre teve em guerra. É o que eu estou falando, cara. Não é só isso. E é por isso que o Messias não para por aqui. Ele dá vários sinais. É a junção dos vários sinais que você compreende o tempo do fim, e não de um sinal. Simples assim. Então, quando você junta todos os sinais que nós vamos ler aqui agora, você vai entender em que época você está. Isso é simples. Rumores de guerras. Não se assustem, porque é necessário assim acontecer. Ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. E aí? Nação contra nação, reino contra reino. Sempre existiu. O detalhe não é que já aconteceu. O detalhe é que o Messias está dando essas evidências proféticas escatológicas de sinais do tempo do fim de forma intensificada. Intensificada. Como se fosse algo que não parasse. E hoje você vê que as guerras atuais não pararam e não vão parar não. Ao contrário das antigas que já iniciaram e já findou. Já findaram. O que mais? Fomes. Ah, mas sempre vai vir os pseudo-teólogos, vai vir os completamente desprovidos de entendimento, dizer, mas sempre houve fome. Meu irmão, você não, as pessoas elas não conseguem entender as profecias bíblicas. Mas calma, eu estou aqui para explicar você, calma. Eu não sou nenhum guru, não sou nenhum profeta metido a... Não, mas... Cara, é simples de você entender. Escute só. Ele não para em fomes, pessoal. Ele fala fomes e terremotos em vários lugares. E ele não para por aqui. Hoje você encontra mais ou menos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. 1 bi. 1 bilhão, cara, de pessoas passando fome no mundo. É muita gente. Só que, calma, essa fome não é... Você tem que entender que essa fome aqui é por causa de Apocalipse capítulo 6. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, e nós vamos chegar lá, no final, vai demorar ainda para você ver a explicação do Apocalipse, mas quando você lê Apocalipse 6, você encontra lá a ruptura do segundo e terceiro selo especificamente, e também do quarto. O segundo vai tratar de guerra. A guerra vai causar o aumento dos preços. O cavalo preto, trazendo fome. E depois acontece o quarto selo, o rompimento do quarto selo do livro. E então ocorre a morte de 1/4 da humanidade pela fome. Então, é dessa fome que o Messias está falando aqui. Uma fome proposital. Uma fome causada por alimento de preço e derivada da guerra. E você, meu irmão, tá vendo isso indo para esse rumo. Quando você olha para a economia, quando você olha para a geopolítica, quando você olha para os gráficos, quando você olha para o gráfico da inflação mundial, principalmente brasileira, quando você olha para as guerras que estão acontecendo de países, você vê, cara, que está rumando para isso. Você está percebendo um colapso econômico mundial. Isso não é um papo furado. Inclusive, especialistas em economia estão falando isso já. O sistema não se mantém desse jeito, com essa inflação gigantesca. A inflação faz com que o seu dinheiro desvaloriza.
Quando desvaloriza, você não consegue mais comprar comida. Quando você não compra mais comida, o que acontece? Fome. Fome. Estamos caminhando para isso. Ou seja, sinais do fim dos tempos. Fomes e terremotos em vários lugares. Esses terremotos aqui, eles estão ainda leves. Ainda não estão sendo cumpridos, mas serão. Ah, Rômulo, mas no Japão existe terremoto. Meu irmão, esses terremotos aqui não são comuns, tá? Não são comuns. Não são, porque o Japão é uma grande ilha, na verdade, gigantesca. Esses terremotos aqui vão ser causados, tá? Para quem diz que, é teoria do conspiração, teoria, né? Tem grande má notícia para dizer. Muitas das coisas que o Messias está falando aqui são seres humanos que vão fazer. Cara. Quem é que vai fazer? Quem é que está fazendo guerra? Ser humano. Quem é que está aumentando os preços de forma inflacionada? Ser humano. Para causar fome. Quem é que tem tecnologia de fazer terremoto? Ser humano. Então, o que o Messias está falando aqui, cara, ser humano já tem e está fazendo. Então, assim, eu fico impressionado. Por isso que eu já falei no meu vídeo primeiro. Você sabe discernir os sinais dos tempos? Você está remindo o tempo? Você tem discernimento espiritual para o básico? Esses terremotos aqui estão ligados também com o Apocalipse, que lá mostra que tem vários terremotos, tá? Nós vamos abordar lá com o tempo. Verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O princípio das dores. Como assim o princípio das dores? Uma mulher grávida, uma mãe grávida, ela começa a sentir as contrações. O princípio das dores são sinais dela dar à luz. Ela está próxima a dar à luz. Por isso fala. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, os sinais iniciais de algo muito maior. Verso 9. Então sereis atribulados. Né? Outras traduções aqui falam torturados. E vos matarão. Outro sinal. A igreja vai ser perseguida. E assassinada. Muitos da igreja. Está aqui. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por você ser cristão, por você ser seguidor do Messias, você vai ser odiado. Isso decorre de muitas coisas. Falsos crentes já fazem isso. Pseudo-crentelhos invejosos. Não regenerados. São bodes. O joio é meio trigo. Já odeiam. Já perseguem a igreja. Segundo, o sistema inteiro já está criando leis para punir você simplesmente porque você segue o Messias ou é cristão. Terceiro, quando o anticristo aparecer, e vai estar muito próximo, ele vai também modificar muitas leis e também fazer novas leis para literalmente dar uma legalidade até para cristãos serem assassinados. Ou seja, por isso que o Messias falou isso aqui. Vocês serão torturados, ou atribulados aqui na outra tradução, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é muito sério, tá? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja, outro sinal. Veja, sinais. O tema dessa série e desse vídeo é os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. Significa que quando essas coisas estiverem para acontecer, e já estão, significa que o Messias está próximo de voltar. Veja outro sinal aqui. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A marca do fim dos tempos é a traição das pessoas. E hoje parece que o Brasil, eu acho que o Messias está falando especificamente do Brasil, né? Porque é impressionante, rapaz. O que tem de gente que trai? Traidores, infiéis, adúlteros e odiosos. É o que mais tem. Sinal do fim dos tempos. Outro sinal. Vá anotando. Verso 11.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele retoca o assunto dos falsos profetas, que vão enganar a muitos. Hoje existe uma multidão de falsos mestres e falsos profetas, que se dizem cristãos e estão enganando multidões, com as suas heresias, com as suas falácias. Cuidado com isso. Outro sinal da volta do Messias. E está cheio por aí. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outra evidência, outro sinal do fim dos tempos. Meu irmão, isso aqui há 100 anos atrás não existia. Isso aqui, ó. 100 e pouquinhos anos atrás. Há 100 e poucos anos atrás, tá? As pessoas tinham amor, cara. Eram caridosas. Pelo menos em maior escala. Em maior intensidade. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha... Eram outras coisas, cara. O mundo era totalmente diferente. Então, não havia tanta prática de iniquidade assim. Mas o Messias falou, se multiplicou a iniquidade. Iniquidade é o que, pessoal? É do grego anomia, tá? Ó, anomian. Tá? Anomian. Significa viver como se não tivesse lei para obedecer, basicamente. Não praticar os mandamentos. Rejeitar os mandamentos. Isso significa anomia. Sem lei. Nomia é lei. E a é como se fosse sem ou não, né? Sem lei. Né? Iniquidade. Prática de pecado. Multiplicou. E porque multiplicou, o amor se esfriou de quase todos. Amor aqui, agape, do grego, agape, amor incondicional, amor sacrificial. É o maior amor que existe. Tem no mínimo 6 tipos de amor na Bíblia, no grego. Em hebraico também. Tá? Então esse aqui é o amor mais profundo, é aquele amor que a pessoa se entrega por outra. Acabou, de quase todos aqui. Tá? Se esfriou. E você está vendo isso hoje por um acaso? Está. Ah, você está sim. Sinal do fim dos tempos e da volta do Messias. Palavras do próprio Messias. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, pronto. Aqui entramos numa questão que muitos interpretam completamente errado, de uma forma humanista e de uma interpretação seguindo uma teologia equivocada arminiana. Aqui está dizendo, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, o Messias não está dizendo que você é salvo por perseverar. Do contrário, a salvação é por obras, amigo. E a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Começa por aí. Se é pela graça, já não é pelas obras. Então como é que você pode dizer que você, por perseverar, vai ser salvo? Não inverta os fatores. Significa que a evidência do salvo é perseverar. O salvo, ele é salvo pela graça mediante a fé. O perseverar é depois. Entrar pela porta estreita. Porta o quê? Salvação, regeneração. E pelo caminho estreito. Caminho é o quê? Santificação. Então, perseverança. Perseverança é o quê, então? É a evidência da salvação e não a causa dela. Logo, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, ele será salvo não é porque persevera, e sim ele persevera porque é salvo. Veja, por mais que aqui o verbo está no futuro será, não traz alusão à causa, porque a causa biblicamente não é essa. Você não é salvo por você fazer alguma coisa, você é salvo porque alguém fez alguma coisa por você, e esse alguém é o Messias que morreu no teu lugar no Calvário, não foi você que morreu. Então não é você que se salva, amigo, é ele que te salva. Começa por aí, isso é evangelho, da graça, do reino. Não tem nada de arminianismo aqui. Tem nada de humanismo secular aqui. Você não fez nada, você não contribuiu em nada para a sua salvação.
A única coisa que você contribuiu à sua salvação foi o teu pecado. Você não faz nada para ser salvo. Alguém teve que fazer. Quem? O Messias. Ele que morreu. Ele que fez a obra redentora. Justificação, propiciação e expiação no Calvário, no madeiro. Então que conversa é essa aqui? Eu vou perseverar para ser salvo. O Messias fez o que então naquele madeiro? O amigo morreu à toa? Morreu de brincadeira? Morreu só para morrer? Sério, cara? Ele pagou a sua dívida. Então não tem nada que você possa fazer para ser salvo, amigo. A perseverança é a evidência da sua salvação e não a causa dela. Compreendeu, amiguinho arminiano? 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Outra evidência. A pregação do evangelho tinha que estar indo para todo mundo. Só hoje isso se cumpriu. Inclusive, está cumprindo ainda. Inclusive, ainda falta, eu acho, porque a Coreia do Norte ainda não tem ninguém lá que ouve o evangelho, não. Então, cara, tem mais isso. Coreia do Norte está faltando. Então, por isso que eu digo que ainda está se cumprindo. O evangelho ainda tem que ser pregado na Coreia do Norte. E tem uma questão, meu irmão, que eu já... Isso aqui puxa um outro gancho para outro assunto, que nós vamos abordar sobre o anticristo. Daniel fala do chifre pequeno, que é o anticristo. Pequeno primeiro, depois ele cresce, derruba 3 chifres, que são autoridades, presidentes, reis. Eu creio que um dos chifres é o... Eu não bato o martelo em nada, cara. Eu posso conjecturar, não posso? Eu creio que um dos chifres possa ser o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Porque ele não vai aceitar um governante mundial. E o governante mundial, que é o anticristo, vai querer o domínio sobre todas as nações. E eu acho que o Kim Jong-un não vai gostar muito disso. Ele vai fazer guerra, então vai derrubar, tá? Creio eu, né, cara? Porque para cumprir essa profecia aqui, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, em todas as nações, para poder vir o fim. E como é que vai pregar na Coreia do Norte se não deixa ninguém entrar lá para pregar? É proibido. Acho que até na China já está proibido também, né? Então assim, cara, para acontecer isso, é bem complicado. E por isso que o que o Messias disse no verso 15, logo depois, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo quem ainda entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para onde? Aqui está falando do anticristo e da sua imagem. Aqui está falando isso já. Outro sinal, a aparição do anticristo. É outro sinal. Tá? O Messias não vem sem que primeiro o anticristo apareça. Quando, pois, virdes, ou seja, quando vocês verem o anticristo vir, e o profeta Daniel falou, no lugar santo, quem lê entenda, e aqui cabe muitas interpretações. Eu já fiz vídeo sobre a imagem da besta uma vez, e esse lugar santo tem muitas interpretações. E alguns entendem que o lugar santo é um futuro templo que vai ser construído em Jerusalém. Eu não creio nisso. Eu creio que o lugar santo é outra coisa. Esse é um assunto muito complexo que eu vou abordar lá no Apocalipse. Quando a gente chegar lá. Apocalipse 13 especificamente. Porque lá em Apocalipse 13 você encontra 3 coisas. A primeira besta, que vem do mar. A segunda besta, que vem da terra. E a imagem da besta. Que é outra coisa, amigo. São no mínimo 3 coisas. E ninguém fala disso. Aqui você vai aprender. Verso 16. Quando então vir o anticristo e a sua imagem, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está dizendo que a perseguição vai ser avassaladora. O anticristo vai fazer guerra aos santos e vencê-los. Está lá em Apocalipse 13, 7. Tá? E isso é bem complicado, tá? Aí alguns preteristas usam esse versículo aqui, o 16, né, para dizer que a Judéia, então isso aqui é só para os judeus lá em Jerusalém e tal. Em Israel, sei lá, toda aquela região. Não é só isso, tá, cara? Não é só isso, porque Mateus 24 vai falar tanto de coisas que já aconteceram, sim, mas que também vão acontecer.
Olha só. Verso 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das grávidas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Porque então nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. É o pior momento da história da humanidade. Nunca houve na história inteira da humanidade uma tribulação tal, uma perseguição tal, como vai haver. Nunca. Então você acha, meu irmão, você sabe o que foi a Santa Inquisição Papal? Você sabe como é que foi o Coliseu Romano? Você sabe o que foi aquilo? Onde jogavam os cristãos lá dentro para morrer devorados por leões, picados por serpentes, assassinados por gladiadores, torturados. Na Santa Inquisição Papal, torturavam pessoas das piores formas possíveis, só porque eram cristãos. Queimavam pessoas vivas, empaladas. Por muito tempo. Muito tempo. Foi terrível, cara. Derramavam chumbo derretido no ouvido da pessoa até ela morrer. Cortavam língua, arrancavam os olhos. Atavam a pessoa assim em 2 cavalos e os cavalos corriam. Davam um tapa no cavalo, o cavalo corria e a pessoa era desmembrada. Até morrer, sangrando. Isso já aconteceu na história. Para pior. Nabucodonosor mandava pessoas para a fogueira dele morrer queimadas. E por aí vai, cara. Isso já aconteceu, tá? Aí você vê aqui que o Messias fala, nesse tempo. Que tempo? O tempo do fim. O tempo que nós estamos próximos a chegar. Próximos. Haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vai ser algo tão terrível que nunca mais vai haver nada perto disso. E nunca houve também. O que está para vir é algo tão terrível. Isso aqui não é querer botar medo em ninguém, cara. Eu estou interpretando o texto bíblico que o Messias diz. O Messias, aquele que muitos hoje, ditos crentes, dizem que é o seu mestre. Ah, é teu mestre? Por que você não entende então o que o teu mestre está dizendo aqui na Bíblia? Isso você não entende, não. Mas você diz que ele é teu mestre. Que mestre é esse que ele fala e você não entende? E você não obedece, você não segue. Que mestre é esse? Será que você crê realmente no Messias? Acho que não, né, cara? Se você cresce, você já está entendendo isso aqui. Muitos dizem que eu estou botando medo nas pessoas. Então o Messias está botando medo nas pessoas? Foi ele que falou isso aqui? Que vai haver uma tribulação tal? Desde o princípio do mundo até agora não houve jamais. E ele fala, ai das grávidas que estiverem amamentando. Isso é botar medo nas pessoas, né? Então reclama com o teu mestre. Reclama com o teu mestre. Foi ele que disse isso. Sou eu não. « 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Opa, os escolhidos. Não, mas eu pensei que era de Platão, né? Tem alguns pseudo-crentelho atual que diz que a predestinação é de Platão. Sério? Então foi Platão que escreveu Mateus 24, cara? Ah, meu, tá explicado. Eu pensei que era o Messias aqui. Pensei que era aquele que as pessoas chamam de Jesus Cristo, que disse aqui, ó, por causa dos escolhidos. Escolhidos por quem? Se você é um escolhido, é você que escolhe ou alguém que te escolheu? É alguém que te escolheu, né? Então a doutrina aqui da eleição na Bíblia. Existem os escolhidos, pessoal. E esses serão salvos. E ele fala, mas
se esses dias da tribulação não tivessem sido abreviados, e calma, pessoal, esse abreviados aqui não é o que você está pensando, pelo amor do Criador. Rapaz, eu tenho que orar muito ao Pai para me dar paciência, cara. As pessoas ficam dizendo aí que os dias estão passando mais rápido. Não, cara, o relógio está andando na mesma velocidade, tá? O sol também. É você que está mais disperso. É você que não está mais prestando atenção nas coisas. Você está igual um zumbi. O sistema está fazendo a gente ficar sem percepção dos tempos. Não é o tempo que está correndo mais rápido. A Terra está girando mais rápido. Sério, cara? Qual evidência tu tem disso? Nenhuma. Essa abreviação aqui, ó, tá falando da volta do Messias. Os dias sendo abreviados é o Messias vindo, interferindo na tribulação. É isso. Então o tempo não está correndo mais rápido, o relógio não está rodando mais rápido, isso não existe, cara, é padrão. Tá? Ó, ninguém seria salvo. Por quê? Se os dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Por quê? Porque durante a grande tribulação, o sistema, o reino do anticristo, o próprio anticristo e seus aliados vão fazer uma perseguição tal, um morticínio tal contra as pessoas que vão perder o controle por causa da IA. Tá? A IA vai mandar matar pessoas. E não só a IA também. Pessoas também que estão por trás disso também vão sair matando. Vão usar exércitos, vão usar um monte de coisa. Isso está lá em Apocalipse 13. Nós vamos abordar isso passo a passo em vídeos futuros, não se preocupe. Ninguém seria salvo porque eles vão mandar matar todo mundo, com drones, com outras coisas, com cão, robô, etc e tal. Tanque, caça e tudo mais que compete ao exército. Então os dias serão abreviados, como assim? O Messias vai voltar, senão ninguém vai se salvar. Esse salvo aqui também não é a salvação especificamente isolada dos eleitos. É a sobrevivência humana, tá? Outras traduções vão trazer nenhuma carne se salvaria dessa passagem aqui. Carne, ser vivo. Então vai ser terrível, tá? Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja! Dias abreviados é o quê? É o Messias voltando no final da tribulação com seus anjos. Nós vamos ver aqui agora nos próximos versículos, para arrebatar a igreja e salvar os escolhidos. É isso que isso significa. Então, a causa da abreviação do dia do Messias voltar é a igreja. Ah, e lembrando, né, pessoal? Escolhidos e igreja é a mesma coisa. Tá? A igreja é composta por quem? Por vacas? Por grilos? Por pulgas? Não, por pessoas. Pessoas eleitas antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Então nós temos aqui verso 23. Eita, rapaz, vai ficar longo esses vídeos, hein? Misericórdia. Mas vamos lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Outro sinal. Vão dizer que o Messias apareceu. Vão dizer que o Messias voltou. E tem gente no YouTube aí dizendo que o Messias voltou, cara. Não, não voltou ainda, tá? Não voltou. Para ele voltar, muita coisa ainda tem que acontecer. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios quem? O que está escrito aqui? Os que se escolheram? Os que escolheram crer? Os que escolheram crer por conta própria, por livre arbítrio ou livre espontânea vontade? Aqueles que resolveram se autossalvar? Não, amigo. Os eleitos. Opa, eleito por quem? Por quem que alguém é eleito? Por alguém, não por si mesmo. Ninguém se autoelege, não existe isso. Quer dizer, melhor deixar quieto, né? Agora,
próprios eleitos. Biblicamente falando, existem os eleitos. Eleito é o quê, pessoal? Alguém que foi escolhido. Alguém que foi elegido. Do grego eklektos. Interessante que igreja é eclesia e eleitos é eclectos, muito parecido. Por quê? Porque os eclectos são a eclesia. Simples assim. Os eclectos, os eleitos, são a eclesia, a igreja. Tá? Quando a Bíblia fala eleitos, significa o quê? Foram escolhidos por alguém. A Bíblia fala que é o Criador que escolhe. Só que aqui está dizendo que os eleitos não são enganados. Que quem é enganado são os ímpios. Se possível, esses falsos profetas vão enganar também quem? Os eleitos. Mas é se possível. Tamanhas coisas eles farão. Então assim, você vê hoje muitos falsos profetas por aí. Você vê muitos falsos cristos. Falsos crentes também. E só os eleitos mesmo conseguem não ser enganados. E por quê? Porque são eleitos. É simples, a causa é a eleição, meu irmão. Tá? A eleição é antes da fundação do mundo. Eu já abordei vídeo sobre isso, tem playlist sobre isso no canal inteiro aí, se você quiser ver. Doutrinas Salvíficas, vê lá. Aí você vai compreender melhor, tá? Então, surgirão outro sinal. Os falsos profetas e falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios. E para enganar. Então eles vão fingir um monte de coisa, vão fingir milagre, vão fingir reveladura, vão fingir profetada. Não tem tudo os caras aí hoje? Tá tudo aí inventando lorota. Tá? Inclusive aqui cabe perfeitamente os patacatacatacatacabagazaná, não é assim? Um monte de labachúria, um monte de nébias, um monte de lavassum-grabacia. Isso não é evangelho. Isso não é o poder do Espírito. Tá? Esse monte de babaquice neopenteca que é bostejado no meio da igreja. Isso é blasfêmia contra o Espírito do Pai, inclusive. Tá? Demônios! Tu acha que eu tenho medo de falar isso, cara? Demônios estão agindo na mente desses caras, no espírito desses caras, para falar essas monte de pataquada aí. E as pessoas acabam acreditando, cara. É por isso que cai no engano. Por isso que, inclusive, a vida dessas pessoas que frequenta esse tipo de pseudo culto, se é que dá para chamar, de monte de balbúcios incoerentes que querem dizer que isso é língua estranha. Isso não é. Vai me dizer que lava-sunga na bacia é dom do Espírito? Cara? É? Vai me dizer que plá, 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 ré, plé, 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 ri, pli, 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 é dom do Espírito? É? Tu bebe água do vaso, cara? Tu não tem discernimento espiritual? O mínimo? O básico? Não, parece que não. Muitas pessoas literalmente acreditam nessa mentira. E não é à toa que a vida dessas pessoas é fracassada, arruinada. Acreditam em mentiras, seguem a mentira e não creem na verdade. Por quê? Não são eleitos, cara. Não são eleitos. Pessoas que amam a mentira, amam o engano. E se você pega e fala para essas pessoas que estão erradas, você é o endemoniado, filho do diabo. Verso 25. Vede que vou-lo tenho predito. Olha o Messias dizendo, o Messias predisse o que vai acontecer no tempo do fim. Calma, você acha que termina por aí? Verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, não acreditem. Quando dizerem, olá o Messias, olá Jesus apareceu. Não é ele. Inclusive aqui vai um adendo. Você sabe quem é que vai aparecer em breve? O Messias está falando aqui do anticristo, nesse versículo 26. Porque o falso... a Bíblia chama de falso... a besta com 2 chifres. Parece cordeiro, mas fala como dragão. O falso profeta apocalíptico, Apocalipse 13. Esse falso profeta tem
todas as características do Messias muçulmano que virá. O Messias está falando aqui, ó. Vão dizer, ele está no deserto. O que está no deserto? O que está no deserto? A maioria povos árabes. Países árabes, onde tem o Alcorão como lei. Olha, o Messias está no deserto. Não acrediteis. Não saiais para vê-lo. Não é ele. Está aqui o Messias alertando já sobre o falso profeta apocalíptico. Ele vai dar evidência agora do verdadeiro, que é ele mesmo. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui está literalmente a verdadeira manifestação do Messias. Vinda aqui no grego é parousia. Mesma palavra que a gente viu antes, ó, parousia, tá? E essa palavra é manifestação, aparição visível em glória, reaparecimento, chegada. É a vinda em glória. Isso aqui não é arrebatamento, não. Pré-tribulacional. É o arrebatamento, mas é no final da tribulação, quando o Messias voltar. É a vinda dele mesmo. E na vinda dele, ele não vai aparecer no YouTube, meu irmão. Ele não vai aparecer, entendeu? Dizendo, eu sou o... Não. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, cara, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Por que está dizendo isso? Domo, altura, céu com as estrelas, toda a terra vai poder ver. Você está na terra, ele vem de cima, assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, todo mundo vai poder ver. Essa é a verdadeira manifestação. Isso aqui eu tenho que explicar lá em Apocalipse 6, colapso do domo. Inclusive aqui em Mateus 24 nós temos a referência já a isso que nós vamos chegar aqui daqui a pouquinho, tá? Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Essa passagem aqui, ela tem tantas interpretações que dá para você entender. Mas basicamente, nesse contexto de Mateus 24, está falando que uma alusão. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. É uma alusão, inclusive, bem interessante que o Messias está dando aqui. Tem outras traduções, só que vai dar na mesma, cara. Você quer ver? Ó, NTLH. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Na NVI, onde estiver um cadáver, se juntarão os abu. Mesma coisa. Viva. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se juntarão. Voltar para a principal. Onde tiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Isso aqui, meu, é tanta coisa que está aí nessa passagem. Fala da guerra final. Fala do Armagedon aí. Está falando que quando o Messias voltar, ele vai acabar com o anticristo e todos os exércitos dele. Vai lá haver um grande morticínio. Está lá em Apocalipse isso descrito. E também da volta dele. Os abutres descem aonde está o cadáver. Da mesma forma, é uma comparação meio bem, mas é que o Messias está dizendo você tem que entender que o Messias vai descer essa terra. Ele vai voltar de cima, ele vai vir do reino celeste a essa terra, assim como os abutres descem até o cadáver. É exatamente assim, cara. Tá? Verso 29. Vamos lá, tomar um gole d'água aí. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Veja. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Veja, isso aqui já refuta completamente o preterismo. Acabou. Cadê as estrelas que caíram? Nenhuma estrela caiu. Não é figurado, é literal. Sol aqui literal vai escurecer, conforme diz Apocalipse. Lua não vai dar claridade, conforme diz Apocalipse também.
Então, tá tudo corroborando aqui. Não tem nada de figurativo aqui. Mateus 24, literal. Mateus 24, literal. Em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, no finalzinho da tribulação, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas caem no firmamento. Opa! Firmamento. Você leu? Você leu aqui? O que é isso aqui? Isso é nuvem? Não. Isso é espaço sideral no vácuo? Não. Isso é firmamento. Domo. Abóbada do céu. Domo. Que o Criador fez lá em Gênesis 1. Haja firmamento para fazer separação entre as águas acima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. Domo. Onde estão as estrelas. Por isso as estrelas vão cair. O Messias só vai voltar quando o domo colapsar. O domo tem que abrir para ele voltar. Então, as estrelas vão cair do céu, porque o céu aqui é firmamento. Ó, quando fala os poderes do céu serão abalados, é isso. O domo vai ser abalado, vai ser o grande terremoto que vai acontecer, inclusive, lá em Apocalipse, que vai destruir tudo. Não vai ficar nada, né, na terra construída. Vai afetar o domo também, tudo vai quebrar. Vai vir a água que está acima do domo. Tá? E por isso que a Bíblia fala aqui que os poderes do céu serão abalados. E as estrelas vão cair, por quê? Porque o domo vai colapsar. Então vai cair. E aí agora ele vai explicar isso aqui. Olha só. Então são mais sinais. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. Ó, tá vendo? Então o firmamento não é nuvem não, porque ele difere aqui nuvem de firmamento. Do céu com poder e muita glória. As pessoas vão ver, ó, aparecerá no céu, meu irmão, o sinal do Filho do Homem, o Messias glorificado. Todo poderoso ali, glorificado. Por que vão ver? Porque não vai mais ter domo. E é o momento dele vir. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Opa! Agora a pergunta é: se estamos vivendo num globe-globe, molhadinho giratório no vácuo, como que todos os povos da terra vão ver o Messias ao mesmo tempo vindo? Me diz, como é que uma pessoa que está aqui embaixo vai ver o Messias vir aqui em cima? Não tem como. Já entendeu, né? Então ele vai vir. Por quê? Porque quando você está aqui, ó, tudo que está aqui em cima você consegue ver. Mesmo se você estiver aqui na China ou se você estiver aqui na América do Sul. Por quê? Porque é tão alto que você consegue. A luz, meu irmão, vai ser tão forte que todo mundo vai poder ver. Por isso que o texto fala: veja a Bíblia corroborando com o formato real. Ele vai vir dessa vez com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. Opa, pensei que era Platão, o autor da predestinação, da eleição. Não. É o Messias, cara. Ai, ai. Reunirão quem? Os que se escolheram? É Platão que escreveu isso aqui? Platonismo, né? Patético, hein, cara? O Messias vai enviar os seus anjos. Aqui já é o momento final da tribulação, pessoal, para ocorrer o arrebatamento. Esses anjos vão reunir os escolhidos. Reunir os escolhidos é arrebatamento da igreja, mesma coisa. Dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. O momento mais esperado da igreja é esse. É a volta do Messias e arrebatamento. Tá. Aqui nós encontramos uma parábola. A parábola da figueira. Deixa eu ver se eu vou ter que explicar tudo isso aqui. Passará a sua terra, mas a respeito daquele dia ninguém sabe, depois a vinda do Filho do Homem. Tá. Aqui essas parábolas, deixa eu ver no estudo que eu fiz. Só um pouquinho aqui, pessoal. Nesse estudo eu fiz já um momento das parábolas. Que é a exortação à vigilância. Eu acho que está aqui embaixo. É o sexto ponto. Exatamente. O sexto ponto. Não. Cadê? Mateus 24 tem que estar. Ah, não tá. Ah, então tá. Então vamos lá então direto.
Não tem problema. Aqui, ó. O Messias, então, vai dizer mais sinais da sua vinda. Vou ter que abordar isso aqui, tá? Olha só. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aqui está o conjunto de sinais que eu falei, que as pessoas têm que entender para discernir os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. Quando vocês virem todas estas coisas, aí sim, saber que está próximo às portas. E nós não estamos vendo isso, não? Acho que estamos, né? Ah, mas isso acontecia... Não, não acontecia, não. Como está descrito aqui... Tá? Não vê que esse papo furado. 34. Em verdade vos digo que não passará aqui, ó, esta geração sem que tudo isso... Aqui os preteristas usam muito essa passagem para dizer, ó, esta geração. Esta geração eles entendem que é aquela geração que estava lá com o Messias naquela época. Por isso o preterismo seria verdade e aquelas coisas ele tem que interpretar como simbólico, como as estrelas caídas do céu seria demônio. Não, não, não. Quando ele fala esta geração, é esta geração que vai se cumprir todas estas coisas. Tem que entender isso. Qual é a geração que vai cumprir todas as coisas? A última. Só a última pode cumprir. A nossa, tá? Nossa geração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha, essas palavras do Messias aqui é para destruir qualquer coisa, né, cara? As palavras dele são superiores à terra e o céu. A terra e o céu vai passar, meu irmão. As palavras dele não. Esse é o nível. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí, hoje você encontra um monte de pseudo-profetinhas do amanhã, disseminando aí datas para arrebatamento. Ninguém pode afirmar qual é a data do arrebatamento, e muito menos da volta do Messias, cara. Não nos foi dada essa autoridade nem conhecimento disso. Nem o Filho sabe, senão o Pai. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos. Não foi comunicado aos anjos do céu a volta do Messias. Não, o dia, não. E nem ao Filho, meu irmão. Somente o Pai. É o Pai que vai decidir. Inclusive, o Pai já decidiu. Tá? O pai já sabe, ó, porque aqui fala ninguém sabe, senão o Pai, então significa que o Pai já sabe. O Pai sabe. Então ninguém mais sabe, senão o Pai. Eu acho impressionante quando tem os pseudo-crentelhozinhos também, hoje, os bodinhos da internet, espalhado igual um joio. Uma bactéria. Bostejarem que quando eu falo essas coisas aqui, eu ainda vejo o comentário de anencéfalo dizer assim: "Oi, Rômulo, tu não pode falar isso, porque a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai." É, meu, claro. E quem disse que eu tô falando que eu sei, rapaz? Então as pessoas têm problema grave, né? Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha, comparação em alusão, o Messias está dando aqui, ó. Como que foi os dias de Noé, para você entender se a volta do Messias está próxima? Outro sinal, anota aí. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem, pessoal, é o Messias, tá? O qual as pessoas conhecem como Jesus Cristo. Qual é a evidência da volta do Messias? Indiferença. Amor ao mundo. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Indiferença. A não preocupação com o mundo espiritual, e sim só com o físico, carnal. Mas pera um pouquinho. Não perceberam. Pessoas sem discernimento, evidência do tempo do fim da volta do Messias.
Mas aí, meu irmão, veio o quê? O dilúvio. E levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu irmão, as pessoas ímpias, serão pegas de surpresa. Elas não imaginam que o Messias vai voltar. Elas nem creem nisso. Elas nem creem no Messias. Então, quando isso acontecer, vai ser terrível para elas. Verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A alusão ao arrebatamento da igreja está no final dos tempos. Não é de forma alguma antes da tribulação isso aqui. Esqueça. Não tem nada de arrebatamento antes da tribulação. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, assista minha playlist no canal sobre o arrebatamento da igreja. Tá? Já tem sobre isso aí. Então tá tudo explicadinho nos originais, inclusive. Isso aqui vai acontecer no final da tribulação. Tanto é que aqui está falando do final também. Tudo aqui é final. Tudo aqui é final, tá? Mateus 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Exortação à vigilância aqui já vai falar. Você deve vigiar, meu irmão. Vigiar. Sem vigilância. O que é vigilância? O que é vigiar? Muita gente não sabe. Eu sei que você que está vendo esse videozinho aqui, você ainda não sabe o que é vigiar. Você já ouviu muito, vigiai, mas o que é vigiai, cara? Eu não trabalho em vigilância nenhuma. Eu não sou segurança. Vigiai. Você quer ver outras traduções? Vamos botar aqui. NTLH. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar. Na Viva. Portanto, estejam preparados, porque vocês não sabem que dia vem. NVI. Portanto, vigie. Então vigie é você estar preparado. É você estar se autopoliciando, é você estar praticando os mandamentos, é você estar obedecendo o Messias, é você estar seguindo a Bíblia. É você estar negando sua vontade, isso é vigiar. É você estar negando viver na iniquidade, isso é vigiar. É você continuar em comunhão com o Messias, isso é vigiar. É você guardar a sua coroa. 43. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões mantendo vigilância contra eles. Olha a comparação da vigilância. Madrugada inteira, você acordado como um homem para evitar que os ladrões ataquem sua casa. Esse é o nível da vigilância. É extrema. Você acha que o evangelho é brincadeira, meu irmão? Evangelho não é oba-oba, não é brincadeirinha. Não é besterol. Não é como você acha. Evangelho, amigo, não é como você acha que deve ser. Não é segundo o seu conceito. É segundo a palavra, segundo como é mesmo. Isso é evangelho. Como o Messias disse, como o Criador disse. Na palavra. Isso é evangelho. Olha o nível da vigilância que o Messias está ensinando aqui. Vou voltar na tradução normal. Aqui, ó. Vigiai. Como que é esse vigiai? Porque você não sabe que dia que vem o vosso Senhor. Você não sabe o dia que ele vai vir, meu irmão. Ainda mais na tribulação. Você vai ficar sem energia elétrica, sem internet, sem comunicação com ninguém. Você só vai ter os sinais que estarão acontecendo no mundo para se situar, sabendo que o Messias está próximo e pode vir a qualquer momento, mas se a qualquer momento não é iminente agora, é a qualquer momento depois dos últimos acontecimentos, do grande terremoto, quando o sol escurecer, quando as estrelas caírem do céu, ali ele volta, tá? Conforme ele disse aqui. Só que isso vai acontecer bem no finalzão, tá? Então, aqui, meu irmão, tem muita coisa. Eu já vi pessoas falar, lamentavelmente, assim, eu vou viver minha vida como eu quiser. E aí, como eu já sei que o Messias vai voltar lá no final, eu deixo para me arrepender só lá no final. Não, cara. Isso não vai... Cara, dificilmente você vai se arrepender desse jeito. Tá? Até porque você se arrepende quando o evangelho é
transmitido a você. A fé, então, vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você já ouviu o evangelho e não se arrependeu, não sei não. Então, ele fala, olha, você não sabe quando vem o Messias. Então, você tem que vigiar. E que tipo de vigilância é essa? Considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Esse é o nível da vigilância. É você ficar acordado a noite inteira prestando atenção, preparado para que a casa não seja arrombada pelo ladrão. Mesma coisa evangelho, irmão. Vigiar é você se manter em santidade. É você perseverar. Isso é evidência do salvo. Só que isso só acontece no eleito, meu irmão. Ímpio, bode, joio, não consegue. Bode não consegue obedecer mandamento que só a ovelha é capaz de cumprir. Por isso são bodes. 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meu irmão, mais uma evidência que o arrebatamento e a volta do Messias não pode acontecer antes da tribulação. É a hora em que não cuidais que o Filho do Homem virá. Agora, tá todo mundo, peraí, então. É antes da tribulação. Então, o pessoal já tá esperando, os pré-tribulacionistas estão esperando ser arrebatados antes da tribulação. Não. É quando você não cuidar. E esse não cuidar aqui remete a um tempo do fim. Quando você não tiver informação, quando você não tiver internet, quando você não tiver celular, quando você não tiver nada, quando você estiver sendo perseguido pelo sistema, pelo anticristo e pelos seus exércitos. Por drones, por cão robô, por tudo que é coisa, cara. Isso é a hora que não cuidar. Vai estar um momento tão terrível. Vai estar escuro, vai estar com todo mundo com fome, vai estar todo mundo sem dinheiro. Vai estar terrível, cara. Sistema digital, marca da besta, tudo. Por isso, a hora em que não cuidais é que o Filho do Homem virá. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, confiando, né? Aqui, ó, confiou aos seus conservos para dar-lhes o seu sustento a seu tempo. Você está servindo ele. Bem-aventurado aquele servo. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens ao galardão. Todos os seus bens, galardão. Olha, entenda essa parábolazinha aqui. Ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Você é fiel e prudente? Ou você é infiel e imprudente? Você é um tagarela? Você calunia pessoas? Você destila ódio gratuitamente contra pessoas reiteradamente todos os dias? Você é mentiroso? Você é difamador? Você é adúltero? Você é perseguidor da igreja e se diz salvo, se diz cristão? Você é só um despertinho que odeia a mentira, o sistema, os falsos profetas e os políticos corruptos. Mas você não ama o Messias, não ama os mandamentos, não pratica a verdade, não segue, não obedece, nada. Você é infiel ou fiel? Você é prudente ou imprudente? Você vive de forma inconsequente ou você teme o Criador? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A evidência da salvação é a prática contínua dos mandamentos. A evidência do servo fiel e prudente é que ele vive em santificação, ele agrada o Pai e o Messias, ele obedece os mandamentos. Ele não vive em desobediência, em iniquidade. Ele acaba errando, ele é falho, ele peca, mas ele volta ao arrependimento. Assim como Davi errou, ele volta aos caminhos do Pai. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, está fazendo alusão aqui ao Messias, né? Quando vier, achar fazendo assim, ou seja, estiver praticando, estiver sendo fiel em meio à tribulação. Resultado, galardão, recompensa. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Todos os seus bens é o quê? Meu irmão, Nova Jerusalém. E galardão. Salvação, vida eterna, glorificação, corpo incorruptível, corpo imortal, conforme diz 1 Coríntios 15, 51 e 58 e 1 TS 4, 15 17.
Verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor, demora-se. Ó, o bode aqui. Aqui é o bode. Tá fazendo aqui alusão a ovelha e bode. Eles acham que são salvos. Ambos acham. Né? Inclusive, até acho que a ovelha, ela tá, só que faça justiça mesmo. O bode é que quer ser salvo, né? O bode, ele só quer ser salvo. Só não quer que o Criador esteja lá no Nova Jerusalém quando ele for para lá, porque aí vai ter que ficar em santidade, né? Como é que vai vestir regatinha? Pra mostrar os musculozinhos lá na Nova Jerusalém. Bem, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, 50, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Está falando da condenação. Os bodes serão condenados e acham que são salvos. Simples assim. Ele é um hipócrita. Hipócrita. Ele não vive o que está na Bíblia. Ele não vive o que o Messias ordenou ele fazer. Não é nem capaz disso. Mas acho que é salvo. É o bode, é o joio. Veja. Vai vir castigo para esse. E vai haver choro e ranger de dentes. Por quê? Será açoitado com muitos açoites no dia do julgamento, Apocalipse 20, e será lançado depois no lago de fogo. Meu irmão. Isso foi a explicação de Mateus capítulo 24 inteiro. Sinais da volta do Messias. E o próximo vídeo será Mateus 25. Também inteiro. Então prepara que o próximo vídeo vai ser mais 1 hora de duração. E nós só temos mais tudo isso aqui para explicar. Vai dar... Não sei, sinceramente, cara, não sei quantos vídeos vai dar. Mas eu acho que eu vou demorar meses, todos os dias, para poder gravar e postar tudo aqui. Muita coisa. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o like, compartilhe o vídeo, inscreva-se aqui no canal Firmeza da Verdade no YouTube. Lembre-se que você deve ativar o sininho para todas as notificações, não se esqueça disso. Senão o YouTube não notifica a todos. Siga-me nas redes, Rômulo Marasquim, no Instagram, Telegram, YouTube também tem canal. E acompanhe os vídeos aqui, que tem muita informação que eu ainda vou passar para todos. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.